dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual que é o horário que vocês vão ver isso. Espero que todos estejam bem. Eu sou o Sinclair, sou professor de Geografia e eu estou fazendo essa aula aqui para todos os alunos que não puderam assistir por algum motivo, enfim. A respeito do. O conteúdo é sobre a é o material preparatório para o concurso da Guarda Municipal de Londrina. E por conta da minha formação, eu peguei essas duas disciplinas, né, Geografia e História, e eu vou fazer um conteúdo, assim, breve, bem sucinto para vocês poderem estudar para o concurso. A ideia é que não fique uma aula totalmente maçante, enfim, até porque meu rosto não vai aparecer na tela e é só um monte de slide com vídeo, com áudio, desculpa, um monte de slide com áudio, então pode ser que isso possa não atrapalhar, mas achar talvez um pouco estranho isso. Mas é como se fosse aqueles tutoriais que a gente vê no YouTube quando a gente precisava desinstalar ou instalar algum aplicativo, algum programa, enfim, algum software. Então eu vou começar aqui. E como o concurso é da Guarda Municipal de Londrina, então nada melhor do que falar sobre alguns dados de Londrina. Londrina foi fundada em 10 de dezembro de 1934, pelo Decreto Estadual 2519, que eu vou falar disso futuramente, quando eu contar a respeito da história de Londrina mesmo, a história do município. Sua população estimada hoje é de mais ou menos 580 mil habitantes, isso segundo o IBGE, nos dados de 2021. Esses dados serão alterados. Esse ano agora de 2022, a partir de agosto começa o censo e esses dados eles vão atualizar todos. Então não estranhem também se vocês identificarem um dado de população estimada agora de 580 mil, mas futuramente os dados estarão um pouco defasados porque a última notificação que tem é de 2011, né, os dados oficiais. A sua área, em compensação, não teve alteração. Ela é de 1.649 quilômetros quadrados. É um município de porte médio em área. Claro que não se compara aos municípios que a gente tem lá no Pará. Em Ananindeua, que é 5, 6 vezes maior que isso, pelo menos. Mas em área, a título só de curiosidade, o município de Londrina ele é maior que o município de São Paulo. Pode parecer estranho isso, mas o município, que é a área total, é maior que o município de São Paulo. E por que é bom levantar isso? Porque existe uma diferença entre município e cidade. O município é toda a área administrada por uma prefeitura. A cidade ela é considerada somente o que chamamos de perímetro urbano. E aí não tem comparação. São Paulo é maior, porque ela é muito mais urbanizada, é uma cidade mais antiga também, mas não é o caso falar sobre São Paulo. E aí o prefeito que a gente tem aqui é o Marcelo Bellinati, enfim, uma família conhecida da política londrinense já. A divisão de Londrina. Né? Londrina ela tem 8 divisões. A gente tem o distrito sede, que é toda a parte urbanizada, que nesse mapa aqui é a área em verde, e todo o restante são zonas urbanas, com algumas vilas, alguns pequenos centros, mas nada que se compare a toda a sede. E quais são elas? A Varta, ali na região norte, e aí, para a região sul, você tem o distrito do Espírito Santo, Distrito de Maravilha, São Luís, que é onde fica o Parque Estadual da Mata dos Godói. Você tem Irerê, Paiquerê, Guaravera e Lerroville. Lerroville, que é onde fica inclusive o ponto mais alto do município.
né? Eu já vou falar também sobre relevo. Essa primeira parte aqui é sobre as características físicas do município, alguns dados sociais, enfim, questão de população, que eu acredito que vai cair na prova. E Guaravera é muito conhecido também pela produção de vinho que a gente tem, né? Tem um vinho bem conhecido no mercado. Até 1995 tinha Tamarana, porém Tamarana foi emancipada e elevada a município no ano de 95, ou seja, já tem aí seus 27 anos que Tamarana não faz mais parte do município de Londrina. E quais são os limites da cidade? E esse sim é o termo correto, é limite. Fronteiras são países, divisa é estado e município faz limite. Então, os limites de Londrina são as cidades de Apucarana, Arapongas, Rolândia, Cambé, Sertanópolis, Ibiporã, Açaí, São Jerônimo da Serra, Tamarana e Marilândia do Sul. Fiquem bem atentos em relação a Apucarana, porque num próximo dado que eu trouxer sobre região metropolitana, ela não vai se enquadrar. Então, esses daqui são os limites da cidade de Londrina, que são as cidades vizinhas. Isso de acordo com o IPARDES em 2010. E aí, quando a gente fala da região metropolitana de Londrina, o que é uma região metropolitana? Uma região metropolitana é um conglomerado de cidades que atinge uma determinada população e uma influência que você vai ter uma cidade principal e é a influência que essa cidade exerce perante as outras. E elas não precisam necessariamente ser cidades que fazem limites uma com as outras. Pode ser um pouquinho mais longe. O que eu mencionei para vocês, o caso de Apucarana. Apucarana, ela não faz parte da região metropolitana de Londrina. A região metropolitana de Londrina, ela foi criada no ano de 1988. Isso porque antes de 88, quem era responsável pela criação de regiões metropolitanas era a União, era o governo federal. Com a Constituição de 88, ele passa esse poder, essa autonomia, para cada unidade federativa. Então, cada estado tem a sua própria autonomia na hora de criar a região metropolitana. E aí é quando surge a região metropolitana de Londrina. Antes disso, era somente Curitiba, que nós tínhamos, e aí São Paulo, Rio de Janeiro, as principais capitais. Existe uma hierarquia dentro das regiões metropolitanas, quando a gente fala. Existem regiões metropolitanas de nível internacional, de nível nacional e de nível local. Exemplo, a região metropolitana de São Paulo é a única região metropolitana do Brasil que é de caráter de nível internacional, porque ela não só influencia todo o território brasileiro, mas também ela influencia cidades de outros países. Quando a gente fala da região metropolitana de Belo Horizonte ou do Rio de Janeiro, são metrópoles nacionais. De certa forma, ela exerce uma certa influência. E essa influência não necessariamente precisa ser econômica. Ela pode ser cultural. Pode ser na questão de serviços. Quando eu falo cultural, exemplo disso é só você pegar times de futebol. Aqui, em Londrina, é muito comum você achar um torcedor de um time de futebol que não seja da própria cidade ou do próprio estado. É comum você achar alguém que torça como primeiro time, para o Flamengo, para o Corinthians, para o Palmeiras. Isso independente da família ser originária daquele local, daquela cidade ou não. Curitiba, ela é uma metrópole
voltando a falar das hierarquias das metrópoles, Curitiba ela é uma metrópole local. Ela exerce influência no nosso estado. Na verdade, Curitiba é uma exceção porque ela exerce um pouco de influência em Santa Catarina também. Mas aí é um outro caso que não caberia explicar aqui. Enfim, eu acredito que isso não vá cair na prova. É algo muito técnico e muito detalhado. E aí, quando eu mencionei sobre Apucarana, por que Apucarana não se enquadra dentro da região metropolitana de Londrina? De acordo com o REGIC, que é um documento elaborado pelo IBGE, Apucarana foi elevada como é, centro regional. Londrina é capital regional, então você tem a metrópole, que é a capital do estado. Você tem os centros regionais A e B. Londrina é considerada como porte B, pelo tamanho. A região metropolitana de Londrina tem pouco mais de 1 milhão de habitantes, 1 milhão e 100 mil habitantes. É, é junto com a região de Maringá, são as regiões mais importantes aqui do estado. E Apucarana, por conta da influência do polo industrial, não é o polo moveleiro de Arapongas, é diferente, mas por conta do seu polo industrial, é, ela vem ganhando destaque. Não acredito que seja e se torne uma região metropolitana. Talvez ela fique como centro regional. E aí a região metropolitana de Londrina é composta por, obviamente, Londrina, aí tem Pitangueiras, Ibiporã, Cambé, Bela Vista do Paraíso, 1º de Maio, Rolândia, Sabáudia, Sertanópolis, Tamarana, Porecatu, Açaí, Jataizinho, Alvorada do Sul, Jaguapitã, Florestópolis, Arapongas e Centenário do Sul. Desculpa, até Alvorada do Sul. A partir de, não, vamos lá. Alvorada do Sul, Jaguapitã, Florestópolis, Araponga, Centenário do Sul, Guaraci, Lupionópolis, Prado Ferreira, Miraselva, Rancho Alegre, Sertaneja e Uraí. Cidades como municípios como Centenário do Sul, Guaraci, Lupianópolis, Florestópolis, Prado Ferreira, Miraselva, Rancho Alegre, Sertaneja e Uraí são municípios que nem sempre fizeram parte da região metropolitana de Londrina. Elas começaram a fazer parte a partir de 1995, né, por um decreto estadual. Qual que é a importância da região metropolitana? Nem sempre Londrina é o principal centro econômico, aqui nesse caso, é o principal centro cultural, e como exemplo disso, a gente pode falar da Expo Londrina, que vem, talvez seja o maior evento do agronegócio, econômico, cultural que a gente tem na região, que aconteceu agora no mês de maio, esse ano. Mas também Londrina é uma referência local, porque você tem as principais universidades estão centradas no município. É, a questão, quando a gente fala sobre procura de infraestrutura, quando uma pessoa precisa de alguma coisa, um médico, dependendo da especialidade, ela vem para Londrina, ou precisa de algum tipo de ferramenta, algum maquinário, algum equipamento em específico que não tem na cidade dela, é comum eles virem para o município que é a referência da região metropolitana. O clima de Londrina, né? Existe uma diferença bem clara entre clima e tempo. O clima o tempo são as condições atmosféricas momentâneas. Então, hoje como é que está o clima? Não, o clima hoje não tem essa. O clima ele é medido por escalas de tempo, escalas espaciais, e isso é muito variado. Normalmente as escalas são de 30 anos em média. O tempo é a previsão do tempo que a gente vai ver. Então, olha de manhã, entra no site do CIMEPAR e fala assim: vai chover hoje por volta de 3 horas da tarde, vai ventar, previsão de tantos milímetros, enfim. É isso. Então, quando a gente fala do clima de Londrina, a gente classifica ele como subtropical úmido. O que isso significa? Que o nosso verão ele é quente e chuvoso e o inverno é frio e seco.
Nesse momento nós estamos no inverno e faz alguns dias que não chove. Dá para notar isso sensorialmente, né? Que a umidade ela vem caindo principalmente. Então é muito comum ter problemas respiratórios nessa época, alergias, enfim. Esse quadro que eu trouxe para vocês, ele basicamente vai indicar em azul o índice, né, a média de pluviosidade, ou seja, de chuva, e em vermelho é a temperatura média dos meses de ano. Então, aqui embaixo, vocês podem ver que é os meses correspondentes, né? Janeiro, fevereiro, março, assim por diante, até novembro e dezembro. Em vermelho, aqui, como essa tabela ela é tirada de um órgão internacional, então ela vai ter em graus Celsius, que é pra gente, que a gente está acostumado, e em Fahrenheit. Vamos focar aqui nos graus Celsius. E a chuva em milímetros e aqui em polegadas. Vamos focar aqui também nos milímetros, que é o principal ponto. Vamos lá, a gente pode ver aqui que os meses de janeiro e fevereiro, por conta do verão, são os meses mais quentes, com uma temperatura média de ali 24 graus, mais ou menos. Dezembro se inclui. Ela vem com o passar dos meses. Aqui em março começa o outono e aí a temperatura vem caindo gradativamente até chegar agora no mês de junho, julho. Julho normalmente é o mês mais frio, mas com temperaturas médias ali na faixa de 16, 17 graus. E aí em agosto ela volta a subir. Setembro, outubro. Essa temperatura é uma temperatura média. Deve levar em consideração que, mas no verão passado teve um dia que fez 37 graus em Londrina. Sim, fez 37 graus em Londrina, só que qual foi a temperatura de manhã? Foi 21. Aí teve um dia que a temperatura máxima foi de 31 e a mínima foi de 18. Então eles vão fazendo essa média ponderada, né, por dia. Isso daqui é um histórico que a gente tem nos últimos 30 anos. Em relação aos meses chuvosos, janeiro é o mês mais chuvoso, é normal isso, com média de chuva acima de 250 milímetros, mais ou menos dá uns 280 milímetros de chuva isso no mês. É muita chuva, é um volume muito grande. Nem sempre essa chuva ela é concentrada na cidade. Como eu disse, o município de Londrina ele é muito grande, né? Então você tem muita zona de produção, ainda tem algumas reservas que lá chove bastante. Essa chuva ela vem caindo com o passar do tempo, né? Ela vem diminuindo com o passar dos meses, sendo que no mês de agosto, o mês de agosto costuma ser o mês mais seco, com uma média ali de 70, 80 milímetros de chuva. E aí em setembro ele volta a recuperar. O que isso influencia? É que apesar de ser um inverno considerado seco, né, ele é seco se a gente comparar com o verão que é bem chuvoso. A gente tem um índice de pluviosidade razoável até para o nosso inverno. Chove bastante para o inverno, isso em média. Pode ser que tenhamos algum mês que seja bem mais seco. Não chove faz 25, 30 dias. É comum aparecer isso. É comum. A gente vê algum tipo de notícia assim, mas mesmo assim, quando chove, tem uma carga considerável para esse índice aqui, para a nossa região. Quando eu começar a falar de vegetação, nem sempre foi assim, né? Porque clima, relevo, solo e vegetação é tudo atrelado um no outro, um influencia no outro de maneira direta. Quando a gente aborda aqui, eu vou falar um pouco agora de geologia, relevo e solo. O nosso solo ele é chamado de terra roxa por conta da origem basáltica. O que é basalto?
Basalto é uma rocha de origem vulcânica. Na nossa região, nós estamos no terceiro planalto paranaense. E a nossa rocha ela é originária ali da região do Rio Paraná, houve um derramamento de lava muito longo e por muito tempo, e que foi cobrindo basicamente todo o estado. Não é uma coisa rápida, né? Não é uma erupção grande. O Rio Paraná era uma cava vulcânica, né? De erupção de lava. Para ser mais ou menos comparação, é a mesma coisa que acontece lá no Havaí, no Kilauea, que fica várias semanas derramando lava e formando ilhas. É a mesma coisa. Londrina foi formada ali. E o nosso solo, que é o latossolo, ele dá esse nome. A terra roxa vem dali, porque o nosso solo ele é um solo avermelhado, e esse terra roxa, na verdade, foi um erro de tradução. Esse terra roxa vem dos os imigrantes italianos que chegaram em São Paulo. Eles falavam terra rossa, e o rosso é vermelho em italiano. Então, por isso terra roxa, mas aqui não é a região do pé vermelho? Por que essa diferença? Isso é só para título de conhecimento de vocês. E o nosso relevo, ele é bem acidentado, com muitos vales, com muitos morros, né? Cada morro é formado por duas vertentes. O topo do morro é o que a gente chama de espigão, e aí entre eles você tem o vale, que é onde percorre a maioria dos rios. Em destaque aqui nesse mapa, a gente pode classificar um município, que é essa área aqui, é a parte urbana de Londrina. As regiões em amarelo são as partes mais baixas, de altitude mais baixa, e essa altitude é em relação ao nível do mar. E em vermelho é a parte mais alta. Normalmente, as cores ela não existe uma determinação, mas elas podem variar. Normalmente, eles classificam o verde como mais baixo, aí amarelo, laranja, vermelho e roxo. Mas isso vai muito de quem elabora o mapa. E aí, como eu havia falado, aqui em Lerroville é o ponto mais alto, né? A altitude mais alta, o lugar com maior altitude no município. E aqui a gente tem até dentro da cidade, uma altitude mediana ali de 605 metros. 605 metros. Não é tão alto. Se a gente for pegar cidades como São Paulo, é 750, 800. Curitiba passa dos 900 metros. Então a gente está bem numa altura mediana. Já Maringá é um pouco mais baixo. Maringá são 500 metros, mais ou menos. Então a gente está em altitude de 100 metros acima de Maringá. E a questão da vegetação. Quando a gente fala de Londrina, né, a gente tem aqui os biomas do Brasil. Os principais, esse daqui é a classificação do Aziz Absaber, que foi feita nos anos 60. Então a gente tem o maior bioma, a Amazônia, o segundo o Cerrado, a Caatinga aqui no Nordeste, o Pantanal, que é onde se concentram basicamente todas, né? Tudo se afunila e vem parar aqui no Pantanal, os Pampas aqui no Rio Grande do Sul, e a Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela é bem variada, né? É uma floresta tropical, assim como a floresta Amazônia. Você tem inúmeras espécies, é uma biodiversidade gigantesca. E é interessante que ela começa ali no Rio Grande do Sul e ela vai até o Nordeste, cobrindo todo o litoral. E aqui na região de Santa Catarina, São Paulo e Paraná, ela vai para dentro do continente. Londrina está mais ou menos aqui no mapa. Seria mais ou menos aqui, né, no norte do Paraná. Então é Mata Atlântica. O que é curioso saber é que Curitiba também é Mata Atlântica, só que o tipo de vegetação ele muda de acordo com a latitude em relação ao planeta. E por que é importante saber qual é o bioma, qual é o tipo de vegetação no município de Londrina?
porque Londrina, aqui para quem não conhece, é o Parque Estadual da Mata dos Godói. É, era essa, eu não sei quem teve a oportunidade de ir, mas lá é um dos poucos resquícios que a gente tem de Mata Atlântica no município. É, todo o estado do Paraná, ele é, né, como eu falei, não todo, mas a maior parte é composto de Mata Atlântica, tem alguns resquícios de cerrado aqui, na região de Campo Mourão. E a vegetação de Londrina é essa, né? Que é uma floresta estacional semidecidual. O que isso significa? Em termos técnicos, é que é uma vegetação que, no verão, por conta do índice de pluviosidade, ou seja, por conta das chuvas, a mata fica bem frondosa. A vegetação, as árvores se enchem de folhas e frutos. E no inverno, que é considerado a estação mais seca, apesar de chover legal aqui na região, parte das folhas das árvores caem. E isso é normal, porque há uma quantidade menor, uma disponibilidade menor de água. E para que não não prejudique a continuidade da espécie, o que as árvores fazem? Elas perdem parte das folhas. Quando a gente fala de uma floresta estacional decidual, que é o que tem, por exemplo, na região de Curitiba, Mata das Araucárias, no inverno ela perde todas, tem espécies que perdem todas as folhas, que é justamente porque o tempo, o clima, ele é bem mais seco. Então, para a árvore sobreviver, fica aquela floresta, parece que é aquela floresta morta, mas na verdade não, ela faz parte do processo de escolha. Em relação a Londrina, quando a gente fala de vegetação, se a gente comparar assim, o estado do Paraná, nos últimos 100 anos, foi um dos estados que mais devastou a vegetação, que mais destruiu. Cerca de 90% da mata original do estado, a mata nativa, foi derrubada. Isso por conta em troca de um progresso, né, entre aspas, que a gente pode considerar. E o caso de Londrina é um pouco pior, porque foi cerca de 95, 97% de todo o município foi desmatado. Ou seja, você não tem muitas áreas verdes nativas. Você tem um pouco ali de restante na Mata dos Godói. E dentro da cidade, né, um parque urbano, é o Parque Arthur Thomas. Lá também é um resquício de Mata Atlântica, de floresta urbana que nós temos. O que isso impacta diretamente? Quando você derruba a floresta, a questão hídrica, os rios que antes afloravam com maior facilidade, eles como o solo fica exposto, então o lençol freático ele acaba se tornando mais baixo, ou seja, ele fica mais profundo em relação à terra. A diminuição de espécies animais, como por exemplo a onça parda, que às vezes aparece uma notícia ou outra que está atacando alguma fazenda e comendo animal, ou que é atropelada no meio de uma rodovia. Antes aqui era o local, hoje você não tem mais tantos indivíduos. E isso é um dos motivos que afeta. E em relação à chuva também, quando você tem uma área de floresta muito grande, a quantidade de chuva ela é maior por conta da evapotranspiração. É por isso que é muito comum lá no norte do Brasil, em Belém, em Manaus, eles marcarem encontros para antes ou depois da chuva, porque normalmente chove em um determinado horário, ali por volta de 3, 4 horas da tarde. Ou seja, a umidade que a floresta traz é tão grande que chega a chover, né, no mesmo local. Como se fosse uma panela de água que a gente coloca a água e tampa, né, a chuva de convecção. Então você evapora aquela água, ela vai subir na tampa e volta a escorrer. É o mesmo processo. E aqui na nossa região
tinha muito disso. Hoje já não tem mais tanto. E aí, aproveitando que a gente está falando de vegetação, também é importante falar sobre a hidrografia, né? Que nada mais é do que os recursos hídricos, né? Os rios que a gente tem. A gente está localizado dentro da bacia. Se a gente pegar numa esfera macro, nós estamos dentro da bacia do Rio Paraná, que é o maior rio que a gente tem na região, que ele nasce lá em Minas Gerais e vai até a Argentina, o Uruguai. Não é o maior rio do Brasil. O maior rio do Brasil em território nacional somente é o Rio São Francisco, que ele é todo nacional. O maior rio do mundo é o Rio Amazonas, mas ele passa por inúmeros outros países e ele entra no Brasil como Rio Solimões, e o Rio Paraná ele passa pelo Paraguai, pela Argentina, então ele é um dos maiores rios do mundo, mas ele não é exclusivamente brasileiro. E aí, trazendo para uma escala menor, a gente está dentro da bacia do Rio Tibagi, que é quem abastece, manancial, tudo aqui na nossa região. E para uma escala micro, né, para uma escala menor, a gente tem as bacias hidrográficas. Aqui nesse mapa, é um mapa razoavelmente antigo, né, um mapa de 2007, mas ele mostra as bacias hidrográficas de dentro da cidade de Londrina. A gente tem mais ao norte aqui não dá para ver, mas tem alguns pontos nesse mapa. Esse daqui é um projeto que foi desenvolvido pela Secretaria Municipal do Ambiente em 2007, chama o Rio da Minha Rua. Então você tem aqui indicação do aeroporto, da rodoviária, aqui a catedral, a UEL, ela tá Campo da Mata, aqui nessa região, a UEL. Então você tem aqui o Parque Arthur Thomas, o Shopping Catuaí, vamos ver aqui pontos mais. A UTF, ela fica, Bacia do Limoeiro, Cafezal, ela fica pra cá. O Autódromo e o Estádio do Café. A Avenida Saúl Elquinde, que é todo esse ponto em amarelo. A Icambé, enfim, Biporã. E é legal isso daqui, trabalhar com esse mapa, mais ou menos para ter um conhecimento, né? Quando a gente fala aqui, vamos pegar a bacia do Ribeirão Cambé. O Ribeirão Cambé, ele nasce ali perto do Parque do Ney Braga, no cruzamento que a gente tem aqui entre a rodovia a 369 e a 445. Para quem está subindo a 445, né, passa vindo do Catuaí, UEL e segue indo sentido Cambé, vai ver que perto ali do cruzamento entre as rodovias, à direita vai ter uma área verde. Essa área verde é o local de nascimento do Ribeirão Cambé. Então ali começa, ele percorre basicamente, e Londrina foi baseada nesse Ribeirão, a expansão de Londrina, né, em dois, né, o Coati, três, né, o Lindóia, o Coati e o Cambé. O Cambé inicialmente, porque ele nasce aqui, ele é o rio que foi alagado, né, que foi expandido para formar o Lago Igapó. Então a região está aqui, né, do Lago Igapó, aqui mais próximo ao Jardim Tóquio, Fábrica 1, aqui próximo à Avenida Higienópolis e aqui mais embaixo a barragem, a prefeitura. Ele segue até o Parque Arthur Thomas e vai desaguar, né, a foz dele é no Ribeirão Cafezal. E para quem se lembra mais ou menos de como é o relevo de Londrina, a gente está aqui no centro, então você tem o vale, aqui, vamos pegar aqui a Avenida Higienópolis, desce pela Avenida Higienópolis e aí começa a subir de novo. Quando a gente chegar na Madre Leônia e depois passa, vai começar a descer, é a formação de outra bacia hidrográfica, que é a bacia do Ribeirão Cafezal. Quando eu falo dos morros em Londrina, a gente nota aqui, ó, esse daqui é o Ribeirão Cambé. É esse daqui, a parte mais alta e depois o vale novamente. Mas vamos voltar lá para as bacias hidrográficas.
Região Norte, né? Bacia do Ribeirão Lindóia. A Saueuquinde, bem nela mesmo, a gente consegue delimitar que, vamos falar assim, se você está na Saueuquinde, olhando para sentido Cambé, né? Olhando pro Vista Bela, enfim, as costas seria o União. A sua esquerda, você vai ter a bacia do Ribeirão Lindóia, e é inclusive uma descida. À direita, você tem a bacia do Ribeirão Jacutinga. Então, pode ser que tenha um pouquinho, alguns pontos pode ser que seja um pouquinho mais alto, mas em geral começa a descer ali. Terminal do Vivi Xavier, por exemplo, enfim. E aí, assim, fisicamente é isso, né? As principais estruturas, não estruturas, mas a principal característica física da cidade de Londrina, né? Do município de Londrina. Quando a gente vai falar agora um pouco da parte dos dados demográficos, né? O que seria o socioeconômico, sociocultural daqui do município. E aí os principais dados aqui, ó, como eu falei para vocês, em 2010 a população era estimada em 506 mil habitantes, ou seja, em 11 anos Londrina cresceu 80, houve um aumento de 80 mil habitantes. Na época, você tinha já uma maioria da população do estado era composta por mulheres, 263 mil, contra 243 mil homens. Isso incluindo perímetro urbano e a zona rural. A zona rural ela não é tão populosa, né? Se eu não me engano, você tem ali na faixa de 6, 7 mil habitantes. Londrina hoje é a segunda maior cidade do estado do Paraná e a quarta maior cidade da região sul. Ela fica atrás, quando a gente fala da região sul, ela fica atrás de Curitiba, hoje Curitiba é a maior, Porto Alegre, Joinville e aí Londrina. Porque Joinville ela é muito mais voltada para a questão industrial e aí houve um desenvolvimento um pouco maior. A diferença de população está na faixa de 20 mil habitantes, né? Londrina, o Joinville tá próximo dos 600 mil, são 598, segundo a estimativa do IBGE. Só que assim, apesar de não ser mais a maior terceira cidade da região sul, Londrina ainda continua crescendo. E pelas perspectivas aí que nos próximos 30, 40 anos, pode ser que a cidade atinja 1 milhão de habitantes, dependendo de como ela vai se desenvolver, enfim, quais são as medidas tomadas pela gestão não só municipal como estadual. A população ela é composta basicamente de 70%, na verdade é 70, alguma coisa, né? Eu arredondei para ficar mais fácil, mas isso em 2010. Pode ser que esses números tenham mudado, mas provavelmente eles vão se basear em dados, caso caia alguma questão, em dados que já estão pré-definidos. Por exemplo, então, né, na época, Londrina era composta de 70% de brancos, de caucasianos, isso segundo o IBGE. O IBGE ele classifica como pretos e pardos eles classificam isso, né? Então é branco, preto e pardo e amarelo os indígenas também dentro do mesmo escopo. Eles colocam de pretos e pardos ou negros e pardos, respectivamente, então seria 4% e 21%. Eu acredito que vá mudar esses números e razoavelmente por uma questão cultural, de identificação. Então pode ser que essa porcentagem ela mude. Alguém que antes se classificava como pardo pode ser que hoje ela tenha mudado o conceito e se classifique como uma pessoa negra, enfim. E 5% de amarelos e indígenas. Na verdade não é 5, dá 4,7.
de amarelos e indígenas, sendo que desses daí 0,1 somente 0,1 é a população de indígena. O que é engraçado, porque antes do processo de formação do município, Londrina era uma região que era ocupada por poceiros e por indígenas, né? Os Xoclen e os Caigangue. Tupi também, né? E, era uma maioria. Hoje eles estão basicamente concentrados ali na região do Apucareninha e, é a minoria da população, não tem uma quantidade tão grande de indivíduos. Né? Mas, enfim, são alguns problemas que, se a gente começar a levantar e questionar, vai ver que tem muita coisa errada no processo de formação, não só da cidade, mas de todo o estado brasileiro. E aí, né, aproveitando o gancho que eu comecei a falar aqui, eu vou falar um pouco da história de Londrina. Londrina, ela é uma cidade que foi elevada como município em 1934, mas na época a União, o governo federal, o Estado, eles tinham uma. A ideia era o quê? Era fazer a expansão do território, do território nacional, de colonizar todo, ocuparem os grandes vazios que tinha. O que na verdade não era um grande vazio, como eu disse, né? Existia gente morando aqui. E aí eles contratam o Simon Joseph Fraser, que ele é uma espécie de engenheiro florestal, de agrônomo, ele era para fazer o levantamento do estado. E aí ele andando pela nossa região, ele viu a potencialidade que trazia, né, pelas terras, pela questão de relevo, as condições climáticas, tudo isso favorecia. Então, o que ele faz? Em 1928, ele cria a Companhia de Terras do Norte do Paraná, que é uma subsidiária da Paraná Plantation. E a partir de 1928, o que ele faz? Ele vai lá e compra por um preço muito baixo do estado, do governo do estado, essa região aqui com mais de 500 mil quilômetros quadrados. Em 1929, ele chega ali no patrimônio Três Bocas, que Londrina ainda pertencia a Jataizinho. Então seria um tipo um posto avançado, um local para descanso, enfim, para que pudesse parte da expansão da estrada de ferro São Paulo-Paraná, onde parte da produção era feita ali no oeste do estado, pudesse dar continuidade e seguir até o Porto de Santos. Então ali seria um posto, né? O primeiro posto avançado. E aí, através desse posto avançado, começa então o processo de colonização de Londrina, que enfim, elevada a município, como eu falei, pelo decreto 2519, em 10 de dezembro de 1934. Na época, o interventor era o Manuel Ribas, interventor que hoje é considerado governador, né? É que ele era interventor porque estávamos passando pelo governo Vargas, que foi esse primeira fase foi de 30 a 45, então ele nomeou interventores para todos os estados, né? Para todas as unidades federativas que o Brasil tinha. E aí, como que foi a ideia de fazer a colonização da região? Foi feito um levantamento e aqui, na imagem que vocês estão vendo, seria a planta original da cidade de Londrina. E essa planta original, você tem bem aqui no centro a catedral. Essa catedral, ela ali, porque ela era considerada, na época, o ponto
mais elevado do município, então você conseguiria olhar de tudo. E foi baseado num tabuleiro de xadrez, a construção do município. Né? Então, você tem quadras de 100 por 100. Ela ia da Avenida JK, aqui é o cemitério São Pedro. Então, o cemitério São Pedro ele era o fim, onde ficava o fim da cidade, até a leste-oeste, que era onde passava a linha de trem. Da Duque de Caxias até ali na região da Quintino. Essa era aonde ficava a cidade. E ele foi baseado num modelo que eles chamam de cidade-jardim, que é onde você faz a planta original da cidade. No entorno você tem a produção agrícola para abastecer a cidade, o que eles chamam de cinturão verde. E aí na parte mais externa do que seria esse círculo, né, dessa região, você tem a floresta, a mata nativa. É esse o princípio de modelo, né, modelo de cidade-jardim. Só que com o passar dos anos, Londrina ela vai crescendo. Ela é uma cidade que foi projetada para ter 30 mil habitantes. E você tem a criação de algumas vilas, porque quem morava aqui dentro da cidade era apenas os pioneiros, o pessoal que tinha dinheiro. E só que esse pessoal que tinha dinheiro, essa elite londrinense, precisava de funcionários. E aonde esses funcionários trabalhavam? Aonde esse pessoal trabalhava? Trabalhava não, desculpa. Aonde eles moravam? Eles moravam é, em pequenos vilarejos que ficavam um pouco mais distantes da cidade, como a Vila Brasil, a Vila Casone, Vila Agari, que é a primeira vila do município, que ela é dos anos 30 ainda, um pouco depois da formação da cidade. Depois e com o tempo isso vai expandindo. E os primeiros anos de Londrina foi basicamente para quê? O foco foi na construção da cidade. Então você tinha um investimento em infraestrutura, ou seja, você construiria galerias pluviais para que pudesse escorrer a água da chuva. Isso daqui é uma região ali do calçadão. E também a construção de algumas pequenas indústrias. Né? Então você tinha investimento em comércio para poder abastecer a população, as pequenas indústrias para abastecer os produtores de agrícolas, mas principalmente para a produção de café. E aqui dentro do estado. Isso fez. Do estado não, desculpa, dentro do município. Isso fez com que a população fosse aumentando gradativamente, né? Como eu falei, não, a cidade era para ter 30 mil habitantes. O planejamento inicial era só para ter 30 mil habitantes. Com o passar do tempo, Londrina ela já teve esse foco mesmo na produção do café. O que aconteceu? Vamos lá. Antes o café era produzido no estado de São Paulo. Né? Na verdade, o café ele começa a ser produzido no Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro, lá no século XIX, na época do Brasil Império, e com o tempo ele vai passando para o interior de São Paulo. Quando você tem a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 29, alguns anos depois, para não quebrar, para não baixar os valores, porque o principal comprador da nossa matéria-prima era os Estados Unidos, e aí é um país que quebrou, não tinha dinheiro. Para não baixar o preço, o que o governo Vargas faz? Ele começa a limitar não só a produção de café, mas ele manda queimar boa parte da produção. Isso ali em 1931, 1932, que foi inclusive um dos motivos para também, né, da Revolução de 32 que tem em São Paulo. E aí Londrina surge depois de 1934. Posteriormente, começam a produzir café, ali nos anos 40, começa a voltar, porque principalmente depois da Segunda Guerra.
o mundo começa a retomar o consumo e a produção, enfim, volta. E aí o Brasil ele volta a exportar de novo a matéria-prima. Só que aí deixa de ser no estado de São Paulo e passa a ser aqui no norte do Paraná. Que é quando a gente tem ali nos anos 50 o grande ápice da produção de café. O que isso impacta nos anos 50? Um grande crescimento econômico. No começo dos anos 50, a população de Londrina era estimada em 20 mil habitantes. Ela, no final da década, já tem 75 mil, ou seja, a população ela já era mais do que o dobro do que era esperado do seu plano inicial. Logo, com isso, com mais pessoas chegando para trabalhar principalmente, o que você faz? Se você precisa expandir a cidade e alguns bairros começam a crescer. Então você tem o loteamento ali do Jardim Shangri-La. Esse é um exemplo. A cidade ela passa a, vamos falar assim, engolir as vilas. As vilas que eram pontos distantes, elas passam a fazer parte da cidade. Tanto que a Vila Brasil e a Vila Casone, hoje, elas fazem parte da região central da cidade. Isso já é um resquício da época, não é algo periférico. E aí, enfim, né, esse ápice do café, você tem uma expansão urbana, a expansão, o crescimento populacional, é quando Londrina ganha o apelido de capital mundial do café, e como resquício, né, lembrança desse período, você tem aí o Cine Teatro Ouro Verde, ali no Calçadão, que tem esse nome por conta da commodity que era plantada, enfim. Londrina virou a referência. Chegou a ter o terceiro aeroporto mais movimentado do país, circulava muito dinheiro. Então, chegou a ter o terceiro aeroporto mais movimentado do país, perdendo ficando atrás somente de São Paulo e do Rio de Janeiro, que era São Paulo, por uma questão de ser a maior cidade, o principal polo industrial do país, econômico, enfim. E o Rio de Janeiro, pelo fato de ser ainda a capital do Brasil. A capital do Brasil ela fica no Rio de Janeiro até 1960. Depois de 1960, ela é mudada para Brasília. Então, Londrina tem esse grande crescimento, esse ápice ali, nessa época. Só que o que acontece? Começa nos anos 60, você começa a ter uma crise na produção de café. Não significa que ainda deixou de produzir, mas o governo, de certa forma, financiava, igual ainda é hoje, né? Ele, através de empréstimo pelos seus bancos, ele financiava parte da produção. Né? Ele emprestava cobrando um juros mais reduzidos, mas o Brasil ele deixou passou o café ele deixou de ser a produção mais importante porque o Brasil estava centrado em outro tipo de produção, né? Ou algo que seria mais vantajoso para ele. Então, essa diminuição do repasse de verba, você também tem um grande incêndio no estado, ali nos anos 60, no comecinho dos anos 60, que acabou com parte da produção de café, mas só dos pequenos produtores, não foi de todo mundo, né? Os grandes produtores ainda continuaram. Esses pequenos produtores que perderam parte do café, alguns já começam a mudar de região, então eles vão para outras cidades no Brasil, principalmente no Mato Grosso e em Rondônia, até que você chega ali nos anos 70, que né, o principal produto, nosso principal produto, que é o café, chega ao fim com a geada negra. Essa daqui é uma matéria da Folha de Londrina. E o que foi a geada negra? Né? Em julho de 75, em julho de 75, a temperatura foi tão baixa que matou praticamente todos os pés de café de todo mundo. Os pequenos produtores que ainda conseguiam produzir, não tinham recursos para dar sequência, para reinvestir, porque o pé de café ele não é algo que você planta e
no semestre, em poucos meses você já está colhendo, não, ele leva-se alguns anos para começar a dar, então é um investimento razoavelmente alto, e aí você tem um fluxo migratório muito grande, muitas pessoas saindo de Londrina e indo, como eu já falei, para o interior do Mato Grosso. A cidade de Sinop é composta, né, de muito paranaense, não só de Londrina, mas de todo o norte do Paraná. Os grandes produtores, eles decidiram que a família Garcia, os Decash, enfim, eles deixaram de plantar café e foram buscar outro tipo de cultura, que é a que permanece até hoje, né? Você começa, por incentivo até do governo federal, você começa a substituir o café pela soja, porque é um grão que cresce e é mais rápida a produção. A Embrapa é uma empresa que foi criada ali nos anos 70, e aí aqui em Londrina a gente tem hoje a Embrapa Soja, que é uma referência quando a gente fala da pesquisa, e a soja hoje está dominando basicamente todo o território nacional, né? Chegando até na Amazônia, no Nordeste, eles estão conseguindo plantar soja. Os anos 70 de Londrina, ele, apesar da geada negra, é um ano que tem muita mudança na cidade, muitas mudanças positivas e algumas mudanças assim que podem ser consideradas negativas. A positiva é, por exemplo, Londrina, que já era uma cidade grande, mas ela passa a ser uma referência por conta da fundação da UEL. Você tem a junção de 4 faculdades: Faculdade de Medicina, a Faculdade de Letras e Filosofia, a Faculdade de Odontologia e a Faculdade de Direito. Você junta essas 4 faculdades e cria a Universidade Estadual de Londrina, que na época era um lugar distante, era longe. Hoje a UEL ela tá dentro da cidade, ela faz parte da paisagem. Você não imagina que ela seja tão longe, né, em relação ao centro. E ela era tão longe que as linhas de ônibus inicialmente não serviam, não conseguiam chegar na região, porque não era asfaltado. Então eles iam até ali na Maringá, aonde a rotatória ali da Maringá e começa a Castelo Branco, e paravam ali. E quando chovia, vinham charretes buscar os alunos para levar até a universidade para estudar. Na época, ela não era Universidade Estadual, ela era Fundação Universidade Estadual de Londrina. Ela começou como uma instituição privada, ou seja, ela não foi pública desde o início, e isso mudou em 85. Então esse é um ponto positivo. Mas um ponto negativo, e historicamente o Brasil ele sempre fez isso, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, que é a segregação espacial. Quando a gente fala de Londrina, a gente tinha a primeira segregação espacial, que é a criação das vilas, e essas vilas ficavam longe da cidade, mas com o crescimento acabou se misturando. Só que num processo de higienização, você tem a Avenida Higienópolis, que é uma cidade que esse nome vem, né, de higiene, era o ponto alto, era onde ficavam os principais casarões, as principais famílias moravam ali. Você ainda tem resquício de algumas casas, como a casa dos Garcia, que hoje virou banco, então eles preservaram a fachada, mas a Rua Santos também morava parte da, dos pioneiros, da elite de Londrina. E tanto que tinha uma casa que foi demolida recentemente, mas era uma casa de mais de 1.000 metros quadrados, enfim, vai virar um prédio ali. Tudo em questão de progresso, né? Facilitar. Enfim, o que você faz? Junto com o governo populista e a associação com o BNH e a Coab, você cria os 5 conjuntos. Os 5 conjuntos nada mais é do que você pegar e lotear bem distante da cidade, você criar conjuntos habitacionais para atender essa população mais pobre. São casas populares e os 5 conjuntos ficam a 5, 6 quilômetros do centro da cidade. No meio, você cria um vazio que é para especulação, para poder valorizar.
Hoje esse vazio não existe mais, que é ali a região do Autódromo, a região do Norte Shopping, mas ali foi um vazio durante muito tempo. E você cria com a ideia de que de justamente mandar a população para porque assim para uma determinada classe social é interessante que você tenha a população mais pobre para trabalhar, mas morar junto isso não é interessante para eles. Mas eu não vou entrar muito nesse debate, que eu acredito que não é uma prova de sociais de análise, enfim, nem nada. Os anos 80, você começa a ter um processo de verticalização em Londrina, você começa a expandir mais Londrina. Você tem alguns governos populistas, né? O Wilson Moreira é um deles. O problema de favelização ele fica cada vez mais evidente. E aí, junto com o problema de favelização, você tem a criação do União da Vitória, que segue. Um processo até um pouco mais cruel se comparado aos 5 conjuntos, porque os 5 conjuntos o governo foi e fez o loteamento e com a construção da casa e tudo mais. O União não, ele é totalmente diferente. Eles pegaram uma população que morava em favela e nesse processo mesmo de higienizar a cidade, de tirar, colocou todo mundo em caminhão, soltou 15 quilômetros para baixo na rodovia e olhou com o pessoal com lona e pedaço de madeira e falou assim, ó, se vira. Eles ainda voltaram um pouco e começaram a ocupar a região que hoje eles estão ali, no União da Vitória. Só que para quem já foi no União, é uma região extremamente de relevo acidentado, ou seja, muito morro, muito vale ali. O solo ele é extremamente raso, ou seja, se você começar a cavar logo, você já chega na rocha bruta, no basalto, e não tem como fazer investimento investir muito em infraestrutura. As ruas são extremamente apertadas, mal passa ônibus ali, você tem outros problemas que são relacionados à violência. Então, tem uma teoria de que o União da Vitória ele foi algo ocupado de maneira intencional assim, não. Deixar ocupar foi intencional pelo antigo proprietário. Porque o que acontece? Quando você tem um terreno acidentado, extremamente acidentado, de solo raso, ele não conseguia plantar nada ali. E se ele fosse vender para algum outro grande comprador, porque como era uma área muito grande, ele não ia conseguir um custo muito alto, ele não ia conseguir um valor muito alto pela terra. Então vamos falar aqui assim, num lugar mais plano, o alqueire vale 10, ali pelo fato das condições geológicas, pedológicas, valeria, sei lá, 3, 2, porque não tem como produzir nada. Então ele meio que deixou ocupar a região para chegar para a prefeitura e falar assim, olha, o pessoal já está morando ali, não tem como tirar todo mundo, o bairro já está grande, vamos fazer o seguinte, você me indeniza e a gente faz o loteamento e deixa aquela população morando ali. Não, tudo bem, então quanto que vale? Um lugar normal vale 10, mas como é a prefeitura e não sei o que, faz o seguinte, ao invés de pagar 10, vocês me pagam 6. Se ele fosse vender para outro, ele receberia 2. Então ele acaba recebendo mais do que aquela terra, aquela região vale efetivamente. E a título de curiosidade, é legal estudar Londrina, porque Londrina você tem o bairro. Quando a gente fala de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, você tem o bairro com o maior IDH do estado e o bairro com o menor IDH dentro do mesmo município, com uma distância de 10, 12 quilômetros entre eles, nem isso. Que é o Bela Suíça, é o melhor lugar do estado com assim em dados para se morar, porque é a população com maior renda, aonde está localizada a melhor qualidade de vida de todo o estado, tá ali.
e com IDH mais, e expectativa de vida também, a mais alta está ali no Bela Suíça. E expectativa de vida mais baixa, com menor IDH, a renda mais baixa, está ali no União da Vitória. Então é interessante estudar que tem esse contraponto dentro da mesma cidade, né? Não tão distante. E ainda nos anos 80 você começa a ter um processo de verticalização bem grande, bem intenso. Para quem vê essa foto é tá bem ruim a qualidade dela, mas aqui no fundo é o centro e aqui eram residências. Aqui o Lago Igapó, a barragem. Se você pegar uma foto hoje, mudou. Você vê muito prédio nessa região. A região da Gleba Palhano mesmo, que era uma grande fazenda, um grande sítio ali, hoje ela está toda verticalizada. E Londrina vem passando por esse processo de verticalização muito intenso nos anos de 30, 40 anos para cá. É mais acelerado ainda nos últimos 20 anos. É normal. Por isso que a cidade está tendo esse crescimento muito rápido. Nos anos 90, você tem um processo de autossegregação espacial. O que é essa autossegregação espacial? É você pegar, fazer a criação de condomínios, e você tem isso ali naqueles condomínios atrás da região do Catuaí, e foi de uma maneira intencional, né? Então o que você faz? O Shopping Catuaí, ele é construído e inaugurado ali nos anos 90. Toda aquela região no entorno, atrás do Catuaí, onde, principalmente na Avenida Gil de Abreu, ficam os condomínios fechados de alto padrão. O que as loteadoras fizeram? Compraram aquela região, né, os lotes ali, antes. Então foi construído o shopping, foi estendido o limite urbano, foi ampliado o perímetro urbano, e aí uma terra que antes valia 10, se você pega hoje, sei lá, 200 mil, você consegue comprar um alqueire de terra ali no Espírito Santo, mais ou menos, no distrito do Espírito Santo, ali no São Luís, que dá quase 25 mil metros quadrados. Com 200 mil, às vezes você não consegue comprar um terreno de 200 metros quadrados, dependendo da região, dentro da cidade. Você não consegue comprar um terreno de 200, ou seja, é uma diferença de terra muito grande. E a partir do momento que você transforma o lote rural em lote urbano, você consegue dividir e valorizar e potencializar de maneira muito grande. E aí você faz lotes grandes justamente para construir esse condomínio fechado. E aí qual a diferença entre a segregação e a autossegregação? Você simplesmente, na segregação, você coloca longe, faz um planejamento mais ou menos, e ali, na autossegregação, não, você pensa todo no investimento de infraestrutura, no investimento de qualidade de vida. Para quem pega uma foto de satélite da região sul, ali dos condomínios, vê que é bem mais arborizado se a gente pegar em relação à região norte. Outro problema, o Vista Bela é um bairro que, por mais que tenha sido planejado, ele foi o segundo maior investimento do Minha Casa Minha Vida. Ele é o segundo maior investimento do Minha Casa Minha Vida. Ele foi o maior até ser superado por um em Manaus. Só que assim, foi feito o loteamento, construção das casas, colocou parte da população lá e demorou muito tempo para chegar posto de saúde, para chegar escola. Eu tô falando assim, investimento de saúde que é função do poder público. Mercado, açougue, isso normalmente são empresas privadas, são pequenos comerciantes que vão fazer, mas aquilo lá é privado, não é capital do Estado. Não é capital do município, não é governo público, não é investimento em infraestrutura. É investimento de infraestrutura ali é o que é algo público. Então, escola, que é saúde e educação. Esse é um grande problema. Então, Londrina ainda vive isso, é comum a gente ver isso, provavelmente vai continuar vivendo, mas é algo que está muito acima da gente. E aí, assim, qual que é o grande problema de uma cidade que cresce de maneira desordenada e sem planejamento? Você tem problema de mobilidade.
Nos anos 80, você tem a criação ali do Terminal Central. Antes do Terminal Central, ele era ali no Bosque. Então, foi necessária a criação de um terminal para que atendesse parte da população e que fosse para outras regiões. E aí, depois, você tem a construção de outros terminais para fazer ponto de intersecção. Com a pandemia, algumas linhas de ônibus foram retiradas, o que isso dificultou, porque basicamente a cidade já voltou ao normal, e muitas linhas não voltaram. E como você tem um fluxo muito grande, não só de carros, de ônibus, enfim, você tem. E a cidade não estava programada, então você tem que fazer obras que levam mais tempo, porque você não pode simplesmente fechar, corrigir tudo, ou arrumar, reformar e depois reabrir, porque tem pessoas morando nesses meios termos. Então, às vezes, uma quadra que levaria, sei lá, você não pode deixar fechado e isolado um povo ali por uma determinada população ali por 15, 20 dias, que é o tempo da obra. Não, você tem que fazer de maneira, e isso leva mais tempo. São problemas que vêm sendo, assim, problemas que estão tentando consertar. Você tem hoje, você tem aqui a duplicação desse viaduto ali na 10 de dezembro, próximo ao Shopping Boulevard, ali na rodoviária, mas é porque ali ficou algo inviável, principalmente depois da construção do shopping, e porque ali é o ponto que vai para a universidade, para o TFPR. Mais à frente, você tem um outro ponto de engarrafamento na própria 10 de dezembro, que é ali próximo à Unicesumar, que é uma instituição de nível superior, que traz alunos, mas toda e qualquer obra grande tem que ser feito todo um planejamento, tem que ser feito todo um estudo de caso para saber qual é o impacto que isso vai causar hoje, amanhã e daqui 10 anos. Eles têm que fazer esse levantamento. Você tem hoje a duplicação da Winston Churchill, da Rio Branco, ali naquela rotatória vai tá sendo feita uma trincheira, né, com a leste-oeste. Na rodovia, na 369, ali próximo a Brataque, ali, para quem sai do Jardim do Sol, vai ser feita uma nova trincheira, porque ali também tem um fluxo muito intenso, e para não parar a rodovia, vai ter ali, é uma obra que vai levar mais ou menos uns 2 anos, mas é justamente para evitar esse tipo de. Para tentar melhorar a mobilidade. Já que a cidade não investe tanto em ciclovia, você tem pouquíssimos pontos de ciclovia e andar de bicicleta é extremamente perigoso na rua se você não tem uma ciclovia, questão de envolver risco de vida das pessoas, enfim. Então, aos poucos, você vem fazendo esse tipo de reforma. E aí demanda de licitação, verba, planejamento, enfim. É por isso que é bem complicado. E agora eu vou abordar também um pouco das questões ambientais, mas de maneira bem, bem breve. Que Londrina ela já foi referência ambiental, ela é uma das cidades pioneiras em relação à coleta seletiva, isso final dos anos 90, começo dos anos 2000. Nos anos 90, você tem a criação da AMA, que depois ela virou SEMA, ali dentro do Parque Arthur Thomas, que está aberto para visitação, então se alguém tiver um tempo para dar uma olhada, é legal lá para conhecer, para ter mais ou menos uma noção do que era Londrina antes. E quando eu falo Londrina antes, é Londrina há 100 anos atrás, mais ou menos. Qual é o tipo de vegetação, mas é bom para dar uma espairada, é um bom lugar, é um ótimo lugar de lazer e é gratuito, né? Então você só tem o deslocamento. Lá ainda tem a questão de algumas espécies animais, então tem que tomar cuidado. Mas Londrina vem caindo muito nessa questão ambiental. Isso porque, apesar de ter uma ótima legislação em relação a resíduos sólidos, resíduo é um nome bonito que a gente dá para lixo. Né? Você tem, dependendo da atividade que um novo empresário vai fazer aqui em Londrina, então se vai ser um lava rápido, se vai ser uma padaria, uma fábrica de costura, alguma coisa que ele vai começar ali, ele vai precisar de uma licença ambiental porque ele vai ter que fazer a destinação correta dos resíduos. E se ele não faz
o alvará dele depois ele é suspenso, enfim, é uma série de fatores que está presente. Mas qual que é o grande problema? Você não tem gente suficiente para fiscalizar. Não é nem a questão de gente qualificada, porque qualificado tem, né? Mas não tem gente suficiente para conseguir. Então você tem muitos problemas de poluição sonora, é, você vê muito descarte incorreto de material de construção civil, resíduo de construção civil, de entulho em fundo de vale, em terreno baldio, e isso é um problema que a gente traz. A gente teve o desmatamento intensivo no município nos últimos anos, e isso ainda, de certa forma, continua, né? Muita gente não preserva, muito incêndio em terreno, e são problemas que vocês vão ter que lidar com o passar do tempo, né? Porque é bem provável que muita gente não só vai procurar a prefeitura, a SEMA, mas vai também procurar a guarda para fazer algum tipo de denúncia, enfim, acompanhamento do local. Bom, basicamente é esse o material, a aula, enfim. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, vai ter junto uma apostila, mas podem me procurar. Eu estou fazendo a negociação aqui de uma aula de revisão, se necessário, enfim, para justamente tirar dúvidas. Então é interessante, se tiver algum problema, alguma dúvida, pode procurar o André, que depois ele me repassa e aí a gente negocia uma aula de. Só para tirar dúvidas de vocês, beleza? No demais é isso. Tenham todos uma boa tarde, boa noite, enfim, uma boa semana e bons estudos.